Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, corte BB para o galpão de avicultura de postura. Vamos desenhar as bancadas e as gaiolas. Vinheta. Muito bem, vamos abrir o projeto no AutoCAD. Não vai ser necessário fazer o alinhamento da calçada do corte BB com a calçada da planta baixa, nem a sua rotação, e menos ainda disparar linhas de construção da planta baixa para o corte BB. Basta aumentar o zoom aqui na planta baixa. A distância que eu tenho aqui entre gaiolas é de 60 centímetros, então vou retornar lá no corte BB, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa essa distância, 0,6, Enter. Clica aqui na linha, na camada alvenaria em vista, clica à esquerda, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, seleciono as duas linhas, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essas duas linhas correspondam na camada gaiola aves. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar ali para o corte PB. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada Metalon. Vou lá no ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal, e aí eu vou marcando os vértices da bancada. Enter para finalizar o comando linha de construção, vamos diminuir o zoom, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte, eu vou aparar dessa linha até essa outra linha. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, as linhas que eu tenho à direita e as linhas que eu tenho à esquerda. Enter para finalizar o comando aparar. Enter eu chamo o comando aparar novamente. Mais um Enter eu coloco o comando aparar no modo direto. Eu vou aparar as linhas que não me interessam. Essas duas aqui de cima, vamos dar o zoom. Posso aparar todas essas linhas aqui. Essas linhas aqui de baixo. Mais essas linhas aqui na horizontal. De descer o desenho, vou aparar essas linhas aqui. Essa linha daqui também eu posso aparar. Aqui a gaiola vai estar na frente da coluna, então preciso aparar essas duas linhas aqui, bem como essa linha aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando linha, cursor na área de desenho e vou reconstituir algumas linhas. A começar aqui pela coluna. Enter duas vezes. Vou refazer a bancada. Enter duas vezes, a bancada de baixo, e vou refazer essa linha de gaiola. Enter para finalizar o comando linha, vou clicar aqui nessa linha, clica no grip, joga para baixo. ESC, vamos diminuir um pouco o zoom, vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, eu quero que essas três linhas que eu selecionei, Enter, correspondam à camada gaiola aves, basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Então aqui está bem claro as gaiolas e as bancadas. Vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vou desenhar o pé da gaiola, vou clicar aqui no centro e vou clicar aqui embaixo. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou desenhar primeiro essa mão francesa que eu tenho aqui, eu vou usar um perfil de 7 centímetros de espessura, então eu vou informar metade desse valor, 0,035. Enter. Clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Enter eu chamo o comando deslocamento novamente. Vou desenhar o pé do balcão, que está aqui do lado. E esse pé eu vou desenhar com um perfil de 10 centímetros. Então eu vou informar metade desse valor, 0,05. Enter. Clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou aparar essas linhas externas que eu tenho aqui. Vou isolar agora a mão francesa, deletando essas linhas aqui. Vamos dar o zoom, vamos diminuir. E vou isolar aqui o suporte do tampo da bancada. Enter para finalizar o comando aparar, posso deletar essa linha que ficou aqui no centro. Vamos diminuir o zoom, vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todo o pé, inclusive essas linhas. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aqui no meio. E eu vou colar no meio do tampo de cima. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho.
Enter para o modo estender direto, e eu vou estender essas duas linhas aqui de baixo. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, eu vou fazer uma mão francesa interligando essas duas bancadas. Vamos aumentar um pouco o zoom, vamos descer o desenho, vou pousar o cursor aqui nessa quina, caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal, vou clicar aqui nesse ponto de interseção, pouso o cursor aqui nessa quina, caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal, vou clicar aqui nessa interseção. Enter para finalizar o comando linha. Essa mão francesa é um perfil com 7 centímetros de espessura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0.07. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho, Enter para o modo estender direto, e eu vou estender essa extremidade. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, e eu vou aparar essas duas linhas aqui embaixo. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Eu preciso espelhar essa bancada para o outro lado do galpão, para ficar mais fácil eu não ter que fazer esse recorte que eu fiz aqui. Eu vou apagar essa linha de parede, delete, vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar toda essa estrutura aqui, inclusive essa linha de parede, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser aqui no meio do galpão, segundo ponto de espelhamento pode ser aqui no meio dessa aresta. Excluir objetos de origem? Não. Eu agora preciso colocar a bancada aqui no centro. Então, para isso, eu vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou copiar toda essa bancada, inclusive essas duas linhas que eu deixei aqui. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui de baixo. E eu vou colar aqui nessa quina próximo à porta. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu vou aparar desse ponto até esse outro ponto e desse ponto até esse outro ponto. Enter para finalizar a base do corte, segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, aqui em cima, vamos dar um zoom aqui também e aqui do lado. Enter para finalizar o comando aparar, vamos subir um pouco o desenho. Aqui eu tenho uma linha sobreposta. Para eu identificar essa sobreposição de linhas, basta clicar aqui no botão ciclo de seleção, cursor na área de desenho. A hora que eu pousar o cursor no meio dessa linha, vai acender o símbolo de sobreposição. Basta clicar na linha, ele me pergunta qual objeto eu quero selecionar. Eu quero selecionar o objeto que está na camada esquadrias. Então, vou clicar aqui nessa linha de baixo. Delete. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vou fazer o espelhamento agora dessa bancada para o outro lado. Para poder ficar mais fácil, eu vou apagar todas essas linhas aqui. Delete. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou selecionar todo esse conjunto. Enter para finalizar a seleção. Repare que eu não espelhei essa linha e nem essa outra linha, justamente para elas não ficarem duplicadas. Então, vou clicar aqui no primeiro ponto de espelhamento e vou clicar aqui no segundo ponto de espelhamento. Excluir objeto de origem? Não. Vamos diminuir o zoom. Eu agora preciso inserir as torneiras que vão ficar aqui nessas duas posições. Então, para isso, eu vou lá na planta baixa, vamos dar o zoom. Eu sei que essa torneira se localiza a 30 centímetros dessa aresta mais externa. Então, vou lá no corte BB, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0.3. Enter, clica na linha mais externa, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vamos diminuir o zoom. Eu vou vir aqui na próxima porta lateral do galpão, vou selecionar aqui a torneira, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou pousar o cursor no meio dessa aresta, a hora que a ferramenta ou Snap Meio acender, caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou caminhando até a interseção com o piso. Esse é o momento de clicar. Clico, vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para o corte BB, e aí eu vou clicar aqui nesse ponto, clico, Enter para finalizar o comando copiar. Posso deletar a linha guia, delete, vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciona a torneira, Enter para finalizar a seleção,
Primeiro ponto de espelhamento vai ser aqui no meio do galpão. Segundo ponto de espelhamento pode ser no meio dessa aresta. Excluir objetos de origem? Não, e a torneira foi colocada aqui na posição correta. Não é necessário, mas eu vou optar por desenhar a inclinação do piso. Então, para isso, eu vou deletar o piso que eu tenho aqui, juntamente com a sua achura. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em corte. Comando linha, cursor na área de desenho, vamos dar um zoom aqui nessa região, vou clicar aqui nesse ponto. A inclinação do piso é de 2%, isso significa que para cada arroba 1 metro, sinal de menor, ângulo zero, que eu caminhar no sentido horizontal, eu preciso descer 2 centímetros na vertical. Então, arroba 0,02, sinal de menor, ângulo 270 graus. Enter. Eu vou ligar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha. Posso deletar essas duas linhas auxiliares, delete, e aí essa linha aqui está com a inclinação de 2%. Vamos diminuir um pouco o zoom até eu visualizar esse lado aqui do galpão. Vou lá na ferramenta estender, cursor na área de desenho, enter para o modo estender direto e eu vou estender essa extremidade. Enter para finalizar o comando estender, vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciono a linha, enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser essa extremidade aqui. Segundo ponto de espelhamento pode ser o meio dessa aresta. Excluir objetos de origem? Não. Vamos dar um zoom aqui do lado. Vou clicar aqui na linha, clica no grip, joga para baixo, ESC. A mesma coisa do outro lado. Clica na linha, clica no grip, joga para baixo. ESC. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho, entre para o modo estender direto. Vou estender essas extremidades que eu tenho aqui. Do outro lado, a mesma coisa. E aqui ao centro, eu vou fazer a extensão dos pés da bancada. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou refazer essa linha aqui na base da porta. Enter para finalizar o comando linha. Vou só fazer um pequeno ajuste. Vou expandir a ribbon modificar. Comando enviar para trás, cursor na área de desenho. Eu vou enviar para trás essa linha que eu acabei de desenhar. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, entre para o modo aparar direto. Os pés da bancada estão na frente da linha de porta, então eu preciso aparar essa linha de porta aqui junto aos pés. Enter para finalizar o comando aparar, vamos diminuir o zoom e verificar como ficou o desenho. Aparentemente está tudo certo, então agora eu posso retornar com a achura aqui no contrapiso. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada achura concreto. Vou lá no comando achura, vou escolher o padrão de achura AR-Conc, escala 0.001, Enter, cursor na área de desenho e aí eu vou achurar o piso. Enter para finalizar o comando achura. Muito bem, com isso nós finalizamos mais essa etapa na construção do corte BB do galpão para avicultura de postura. No próximo vídeo, iremos entrar com a parte de anotação. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!